Criação de novos hábitos, hábitos de produtividade para a realização dos 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do projeto 3 em 1. E se você for perceber, nós já passamos de um mês de lives diárias com aulas, com tarefas, num processo para você realizar os seus desejos. E só agora é que nós começamos a falar de produtividade. E por que isso? Porque a produtividade, ela só vai realmente fazer efeito se nós tivermos feito antes as outras partes. Em primeiro lugar, saber o que realmente desejamos, saber quais são os desejos verdadeiros e profundos, porque eles vão ficar dando a motivação e a energia para nós continuarmos. Desejos que são superficiais, supérfluos, que na verdade não são nossos, não estão enraizados na essência, a chance de nós desistirmos no meio do caminho, quando as coisas ficarem difíceis, é bem maior. Então, por isso que primeiro a gente começa descascando as cebolas, descobrindo os nossos porquês mais profundo, tendo clareza e confiança de que aqueles são os desejos realmente importantes. Depois, a gente começa a tirar os principais obstáculos do caminho, que somos nós mesmos, que é a nossa mente, nossa mentalidade, nosso sistema emocional. Feito tudo isso, então, nós vamos começar a transformar os nossos desejos em metas. Quando eles estão no formato de desejos, eles ainda estão lá no coração, lá no campo dos sonhos, das ideias. E aí nós vamos começar a trazer para o plano, para a materialização. E nesse momento que a gente traz para a materialização, vem começando então o momento de começar a trabalhar para esse desejo, começar a colocar ele em prática. E aí é quando vem as técnicas de produtividade. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro quando fala de produtividade é que produtividade não quer dizer estar produzindo produto no sentido de ficar ocupado o tempo todo, de estar sempre lá fazendo aquilo, né? Mas quanto mais produtivo a gente faz mais em menos tempo, né? Eu acredito que você já deva ter ouvido falar da técnica 80-20. A técnica 80-20, ela comprova que 80% das coisas que a gente faz traz 20% dos resultados. E 20% do que nós fazemos traz 80% dos resultados. Então, uma vez que a gente faz essa análise e entende quais são os 80% de dedicação de esforços que a gente está fazendo, que está trazendo pouquinho resultado, nós simplesmente dizemos dane-se para esse 80%, né? A gente simplesmente deixa de fazer e a gente se concentra nos 20%. Então, se você perceber bem, as pessoas que são mais realizadoras, que realizam mais, que realizam coisas mais grandiosas, são as que fazem menos. Elas, na realidade, estão menos ocupadas. Por quê? Porque elas fizeram esse trabalho primeiro de saber o que importa de verdade, o que é importante. Então, tem muitas pessoas que você olha e você vê que elas têm 2 focos, né? Por exemplo, a família, que é muito importante para elas, o marido, a esposa, os filhos e aquela tarefa ou aquele exercício, aquele trabalho, aquela obra, né? Que eu às vezes faço referência ao Alquimista do Paulo Coelho, falando da grande obra. A grande obra de que quando nós estamos envolvidos, ela nos dá essa sensação de estado de fluxo, né? Que eu costumo dizer que é muito mais interessante do que a felicidade. E quando a gente foca no que realmente importa, na verdade a gente fica muito menos ocupado, a gente fica fazendo muito menos coisa, principalmente porque a gente já passou pelo processo de remover distrações. Quando a gente faz aquele exercício de saber de tudo que a gente está fazendo, o que cabe no pote da distração e o que cabe no pote do que realmente importa, então tudo que está no pote de distração a gente remove. E quando remove, a gente fica muito menos ocupado. Se a gente perceber, as pessoas menos produtivas, na verdade, elas são mais ocupadas.
elas estão sempre envolvidas com muitos projetos, com muitas tarefas, com muitos afazeres, muitos compromissos. É uma ocupação, mas que tem pouco produto, né? Pouco realmente conversão daquilo em prática real. Fica tudo muito no campo das ideias, no campo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo parece importante e na verdade se realiza pouco, né? Então, para nós sermos produtivos, sem passar por esses processos iniciais de ter certeza do que importa, não vai adiantar, né? A gente estudar a técnica de produtividade, né? Então, o primeiro passo é esse. E uma vez que a gente fez esse processo e a gente já está trazendo as práticas para trazer a nossa mentalidade focada, o nosso sistema emocional que contribua e que a gente está removendo as distrações, aí a gente vai para o que importa. Aí quando a gente vai para o que importa, vem o momento número 1 das técnicas de produtividade, que é criar novos hábitos e descriar antigos hábitos. Nesse momento, quando a gente fala dos hábitos, aí a gente não vai mais classificar eles como bom ou ruim, né? Mal ou do bem, mas nós vamos classificar como útil ou inútil. Útil vai ser todo hábito que contribui de forma forte, né? Forte que eu digo sempre nessa métrica do 80-20. Lembrando, 80% do que a gente faz contribui apenas 20% para os nossos resultados. E apenas 20% do que a gente faz é que vai trazer 80% dos resultados. Então, esses 80% de coisas que a gente faz que traz pouco resultado, nós às vezes contamos essa história para nós mesmos e dizemos: mas isso aqui é importante, eu não posso deixar de fazer isso, porque isso aqui está contribuindo sim. Mas se está contribuindo só 20%, descarta e concentra no 20%, né? Uma imagem que a gente vê no dia a dia é a imagem da maçã da Apple, né? Um dos símbolos, aquela maçã ali tem muitos símbolos, né? Mas um dos símbolos daquela maçã significa isso, que eles se concentraram em 20% do mercado. A Apple, ela não tem nenhuma intenção de abranger um grande mercado. Ela se concentra nos 20% e ela trabalha para aqueles 20% para atender as necessidades deles apenas. Ela não quer atender todos e é assim que ela vive muito bem, obrigado, né? Então, nós podemos também nos concentrar nesses 20% que trazem o máximo de resultado. E quando a gente faz isso, a gente identificar quais são os hábitos que a gente está tendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tudo que a gente faz e começar a classificar eles dessa forma. O que é útil e o que não é útil para a realização, para o que nós queremos realizar. Para sempre a classificação de útil e inútil, ela não é aleatória, ela não é assim. Isso é útil, isso é inútil, mas ela isso aqui vai contribuir quanto para a realização dos meus desejos. E aí, na classificação do inútil, vai tudo que é inútil mesmo, ou seja, que não traz nenhuma contribuição, mas todos esses 80% que trazem só 20% de resultado cai no inútil também. E no útil, a gente vai deixar só esses 20% de passos a fazer, de ações a serem tomadas que vão gerar 80% dos resultados. Faz sentido? Então, primeiro, tudo começa por criar consciência. Primeiro, a gente fazer essa separação do que é o nosso 80% do que é o nosso 20%. Uma vez que nós identificarmos quais são os hábitos, que são hábitos que vão levar 80% dos resultados, esses são os que a gente quer fortalecer, o que a gente quer que se tornem fortes, que enraizem na nossa mente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E os outros 80% e os outros hábitos que são inúteis ou até o contrário, né? Tem hábitos que eles vão nos paralisar. Tem hábitos que vão nos puxar para baixo, tem hábitos que eles são contraproducentes, né? Eles vão desfazer aquilo que a gente já fez. É como se a gente estivesse tricotando ali
uma colcha, né? E aí a gente vai depois e desfaz. Então a gente fica o tempo todo, não sai do canto, fica patinando, porque nós não estamos, porque nós estamos tendo hábitos contraproducentes, né? Então, uma vez que a gente olhe para isso, aí é que entra a técnica de criação de hábitos úteis e de remoção de hábitos inúteis ou hábitos contraproducentes. E uma vez que a gente começa a fazer isso, aí o que é que eu vou dar para você aqui de tarefa desse projeto 3 em 1 de hoje? O primeiro passo é essa identificação, né? O primeiro passo é você escrever, pegar realmente um diário. Geralmente não é uma coisa que a gente faz numa sentada só, tipo, sentei aqui e escrevi. Você pode até sentar agora, pegar o seu caderno aí do projeto 3 em 1 e escrever de um lado, em primeiro lugar, todos os seus hábitos. Os hábitos nossos são coisas que nós não temos tanta clareza deles. Tudo para ter clareza a gente precisa mensurar, medir, nós precisamos trazer sempre consciência, né? Então, comece a fazer um diário dos seus hábitos, todos eles, qualquer um que seja, acordar, desligar o despertador, assistir o projeto 3 em 1, fazer café, tudo, vai anotando para ter consciência dos seus hábitos, saber quais são todos eles, né? Uma vez que a gente tenha esse mapa dos hábitos atuais, aí nós vamos começar a criar, a selecionar deles, colocar um sinal do lado, né? Do lado a gente coloca se ele é útil, se ele é inútil, às vezes ele é neutro, né? Às vezes ele é neutro e a gente coloca lá. Aí depois a gente vai fazer a segunda parte da tarefa. A segunda parte é determinar quais novos hábitos nós precisamos criar para gerar fortes resultados, né? 80% dos resultados. E aí, nós vamos começar, então, uma técnica de associação. O que é isso? Esses hábitos que já estão bem enraizados na nossa mente, né? Que já está no sistema automatizado nosso, né? Tem uns que já estão muito automatizados. Talvez assim, por exemplo, tomar café de manhã já é algo que na nossa mente está associado ao acordar, né? Quando a gente bebe aquela substância, a gente sente uma sensação, agora eu acordei. Claro que não é todo mundo, talvez você não tenha esse hábito, mas muitos de nós brasileiros temos esse hábito, né? Eu tomo meu café depois do projeto 3 em 1, mas aquilo ali entrou num automatismo. Então, por exemplo, eu não tinha há 40 dias atrás, eu não tinha esse hábito de vir aqui todos os dias às 7h da manhã e fazer o capítulo do episódio do projeto 3 em 1. E aí eu escolhi um lugar, né, entre as minhas rotinas do dia a dia, eu escolhi um lugar para inserir. E aí eu inseri esse 7h da manhã, é o horário que foi ideal para mim, né? É um horário que dá tempo de eu acordar, fazer os meus momentos matinais de meditação, de alongamento, passar lá no banheiro, fazer minha maquiagem, vir para cá, me concentrar no conteúdo que eu vou colocar aqui para você, ligar aqui o meu YouTube com essa música de fundo e fazer esse projeto 3 em 1. Quando eu saio daqui, aí tem toda a minha rotina, que vou fazer o café da manhã, vou assistir o projeto 747 e assim vai, né? Então, uma coisa tá atrelada à outra, né? O café entra num momento. Então, a associação significa associar uma coisa a outra. Tipo, depois de fazer o projeto 3 em 1, eu vou tomar café. Depois de tomar café, eu vou fazer meditação. Depois de fazer meditação, eu vou gravar um novo vídeo para o acelerador de realizações. E assim vai, né? Então, associar hábitos que já estão enraizados em você, hábitos que já estão automatizados, de tão internalizado que está no fundo da mente, com hábitos novos. Se nós quisermos incluir os hábitos novos simplesmente assim, sem ter essa preparação antes,
chances são de que a gente vai falhar, né? Então é muito importante a gente atrelar um hábito novo a um hábito antigo já enraizado. Se esse hábito antigo já enraizado for um hábito que você quer manter, né? Se não for um hábito que você quer tirar. E aí depois vem os hábitos inúteis ou os hábitos travadores, aqueles que são contraproducentes. Esses daí, geralmente, eles são fáceis, né? Os hábitos que são desempoderadores, os hábitos que são distrações, eles costumam ser mais fáceis. Então, a principal técnica para nós tirarmos esses hábitos é transformar eles em hábitos difíceis, é dificultar esses hábitos. Então, o que você pode fazer para dificultar? Vamos supor, um dos hábitos que eu quero tirar da minha vida é parar de assistir Netflix. Então, como é que eu posso fazer com que esse hábito fique difícil? Que não seja fácil, simplesmente liga a televisão e ele está lá. Quem sabe cancelar a assinatura do Netflix, tirar a televisão do ambiente que você mais fica, colocar a televisão na cozinha, vender a televisão, ficar sem televisão, eu já fiz. Hoje eu tô morando com televisão, mas no passado eu fiz isso já. Quando eu tava viciada em assistir novela e eu não queria assistir novela, eu fiquei sem televisão. E aí, naturalmente, eu preenchi aquele tempo que antes era da televisão com outras coisas mais úteis, né? Mas você pode pensar o que é para você. Se um dos seus desejos tem a ver com saúde, né? E você tem algum hábito não saudável, tipo comer chocolate todos os dias, como é que você pode tornar isso mais difícil, né? Talvez não comprar mais chocolate, não ter na sua casa, ou então não ir mais naquele supermercado que quando você vai o chocolate está bem na frente, começar a comprar via uma das vantagens de a gente comprar via aplicativo, né, de supermercado é que a gente não se expõe a tentações, né? Quando a gente chega no supermercado, a gente passa por todas aquelas tentações e aí fica fácil para fazer o mau hábito e difícil para fazer o bom hábito. Então, se nós começarmos a comprar pela internet, então a gente fica mais fácil de excluir o hábito ruim, né? E aí você pensa aí para você qual é o hábito que você quer excluir e como que você pode tornar esse hábito mais difícil, que ele não fique tão fácil, tão à mão, tão fácil de fazer, ok? Então já tem bastante tarefa, né, para você por hoje. Não vou nem continuar, senão você vai dizer assim, nossa, o projeto 3 em 1 de hoje está cheio de tarefa. Então vamos lá para as tarefas. Quais são? Tarefa número 1, fazer um diário dos seus hábitos. Escrever todos eles. Se você esquecer de algum, aí amanhã você continua preenchendo, passa uma semana preenchendo o seu diário. Márcia tá colocando aqui que vai assistir menos notícia. Márcia, escreve aí então no comentário aqui o que é que você vai fazer para ficar mais difícil para você assistir notícia, né? Talvez assistir notícia esteja sendo muito fácil para você. Eu vou dar uma dica minha que, assim, tudo bem, a gente assiste notícia na televisão, né? Então você pode dizer aí o que é que você vai fazer para ficar difícil você assistir notícia na televisão. Mas as notícias chegam pra gente pelo celular também, né? Elas chegam pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, uma dica para quem quer ver menos notícia seria você configurar o seu Instagram, entrar em todos os canais e todas as pessoas que mandam notícia para você e colocar lá uma configuração que você não quer ver aquilo, né? E começar a pensar o que é que você quer ver. Você quer alimentar sua mente com o quê? E fazer uma configuração nas suas mídias sociais e dizer, eu quero ver esse primeiro, mandar notificação para mim desse daqui. Então você vai treinar o seu Instagram, o seu Facebook, mostrar para você o que você quer ver e dizer para ele que você não quer ver. Porque assim, o nosso YouTube, ele fica configurado, né? Quanto mais a gente assiste certos canais, mais ele vai mostrar daqueles canais para nós. Então,
eu vou dizer o que eu faria, tá? Se eu quisesse mudar o que eu assisto no YouTube. Eu criaria uma outra conta de Gmail, uma outra conta do Google, separada, né? Abriria um outro Chrome novinho, sem memória, e começaria a criar o hábito de assistir esse novo canal do YouTube baseado naquilo que você quer assistir, né? Primeiro você precisa saber se você quer assistir menos notícia, mas o que é que você quer assistir? O que é que você quer colocar para dentro da sua mente? E aí começar a seguir esses outros canais, né? Aí quando você quiser ver a notícia, você vai lá naquele canal antigo, que ele vai estar todo configurado lá com as notícias que costuma assistir. Mas aí vai nesse canal novo e assiste só tudo sem notícia nenhuma. Faz sentido para você? Márcia colocou: vou deixar de me inscrever nos canais e descrever membro. Isso, Márcia. Saia de todos os canais do YouTube e deixa somente o da Dani. O Cristiano colocou aqui. Eu fiz isso. Teve uma época que faz tempo já que eu fiz isso, mas teve uma época que eu tava percebendo isso, né? Que as notícias não estavam fazendo bem pra mim, que elas não faziam diferença nenhuma na minha vida. Saber ou não saber das notícias não estava agregando valor nenhum, estava sendo um hábito inútil. E aí eu dediquei esse tempo a entrar lá em todo Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso, e não só desinscrever, mas colocar o negativo, dizer que não quero. Tem uns botões lá que diz, não quero ver isso, né? Só que não basta isso, precisa também saber o que é que você quer ver. E aí eu comecei a seguir um monte de comunidade, um monte de pessoas com mensagens que eram úteis para mim. Ana colocou aqui: feito fazer dieta, no lugar de parar de comer algo, inserir novos alimentos. No caso, Ana, eu diria que as duas coisas, né? Inserir novos alimentos, mas também pensar como ficar mais difícil de comer os alimentos que você não quer comer, né? Deixar eles mais difíceis, como eu falei antes, né? Ok, então? Fez sentido para vocês? Então, vamos lá, recapitulando novamente. Primeiro, fazer uma lista dos seus hábitos. Depois que você tiver com a lista dos hábitos pronta, colocado do lado deles uma notificação: esse aqui é útil, esse é inútil, útil, inútil, útil, inútil. Depois, aí você vai começar a saber quais são os novos hábitos que você quer criar, que são úteis, que fazem, que contribuem muito, né, para a realização do seu desejo importante. E aí você começa a associar ele a um hábito já existente, que já está bem enraizado em você. Por exemplo, se você quer beber mais água, né? Todos os dias, quando eu terminar de escovar os dentes, eu vou beber água, porque aí você vai criar um gatilho mental na sua mente. A sua mente vai querer beber água toda vez que você escovar os dentes, se você associar que sempre bebe água naquele momento que você acabou de escovar os dentes, né? Se você quer começar a fazer atividade física, faz atividade física toda vez que você terminar de... Deixa eu pensar aqui uma coisa. Pra mim, eu coloquei o pôr do sol, tá? No momento do pôr do sol, quando o sol tá se pondo, aí eu tenho um gatilho na minha mente, preciso ir fazer atividade física, né? Mas para você pode ser algo que você faz no dia a dia, tipo, todos os dias, depois de arrumar a mesa do café, eu vou fazer alongamento, sei. É porque eu não conheço a sua rotina, mas é depois que você faz algo, associa aquele outro algo. Faz sentido? Gratidão pela presença de vocês aqui. Parabéns pela determinação que vocês estão se colocando aí. Márcia está se colocando de assistir menos notícia. E a gente vai falar mais de produtividade essa semana, tá bom? Grata pela presença, grata pela energia de vocês e até amanhã no próximo episódio do Projeto 3 em 1. Tchau!